amigos da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos nós, eu, José Coré, meu nome quase que não sai, né? José Queiroz, né? E a nossa querida companheira Mari Lourdes, para mais uma apresentação do programa Página Aberta. Não é isso, Mari Lourdes? Isso. Obrigado pela companhia de todos vocês e vamos à base. Inicialmente é interessante falar, né? Já que esse programa já vai em várias edições, mas por que Página Aberta? Né? Porque a gente preferiu dar esse título para o estudo dos livros, por isso Página Aberta, porque é um convite a vocês que estão nos ouvindo a abrir o livro, né? Hoje nós temos o livro Fonte Viva, como título do ponto 19, A Apacenta, né? Então, a ideia é essa, é pegar a coleção Fonte Viva, que traz as pérolas, né, do Evangelho por Emmanuel, e semana a semana fazer um discernimento, um estudo, um aprofundamento a respeito daquilo que é tão importante para nossas vidas, né? Tão fundamental, principalmente nesse momento de transição, em que precisamos dar de fato o testemunho à realidade espírita e, consequentemente, engordar, adentrar as fileiras dos trabalhadores da última hora. Então, meus irmãos, página aberta, peguem um livrinho Fonte Viva aí quem tiver e venham conosco. Vamos estudar o ponto 19 do livro hoje, né, que é Fonte Viva, Apacenta, ok? Então, Mary, é contigo. E nós sempre falamos, né, antes, do Evangelho em que Emmanuel vai se inspirar para trazer a mensagem. E hoje ele foi buscar em João, no capítulo 21 e o versículo 17. Mas antes nós vamos fazer uma busca para ir compreendendo o que esse capítulo fala, não é? E é muito interessante, acho que é uma das passagens mais de compaixão do Cristo, não é? Com seus discípulos. Houve várias, mas essa se dá justamente depois da sua ressurreição, né? E que ele começa a ter aparições justamente para auxiliar os seus apóstolos a seguirem, né? A seguirem com a mensagem do Cristo. E Jesus, ele se apresenta junto ao mar de Tiberíades e neste momento, né, Pedro, Tomé e Natanael e os filhos de Zebedeus estavam nas imediações do mar da Galileia pescando, né? E Pedro vinha, né, de certa forma, fazendo toda uma análise do que tinha acontecido depois da sua negação, né? Então ele vinha se reconstruindo, mas ainda trazendo dentro de si um tanto de mágoa, de culpa, né, pelo ocorrido, e isso o desanimava. Então ele tem a vontade de voltar a pescar e chama, né, os amigos, que logo foram para o barco e em busca de apanhar alguns peixes. Sendo que nada eles conseguiram, né? E já era de manhã quando Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E eles lhes disse: Filhos, tende alguma coisa para comer? Jesus pergunta. E eles dizem não. Então Jesus disse para eles: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E assim eles fizeram. E lançaram a rede e quase não podiam tirar de tantos peixes que conseguiram pescar, né? Então, aquele discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, né, que é João, né? É o Senhor, né? Então João disse para Pedro: é o Senhor que está ali, né?
E Pedro, nesse momento, se veste de uma túnica, porque ele estava seminu, e vai ao encontro, né? E logo que eles desceram, viram ali brasas e um peixe posto em cima e um pão. E disse Jesus para ele: trazei os peixes que agora pescaram, né? E naquele momento eles dividem o alimento ali à beira do mar da Galileia, né? E quando já estava alimentado, Jesus tomou um pão e um peixe e chama Pedro em particular, né? E diz Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor. Tu sabes que te amo, que te amo. E aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E tomou de uma segunda vez, olhando, e aí a gente fica imaginando o olhar de compaixão e serenidade, de amor profundo que Jesus tinha por Pedro. E mais uma vez ele disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, mais uma vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão ficou um pouco triste, né? Por ter dito pela terceira vez, Jesus ter questionado a ele se ele o amava. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E aí ele conclui, né, justamente a esse ponto, né, que é o ponto 17, que Pedro é questionado por Jesus pela terceira vez se ele o ama e o que o Cristo oferece para Pedro. Se a gente lembrar, né, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Nesse momento é como se Jesus pudesse florescer, trazer à tona, deixar fluir em Pedro o amor e ele poder dizer diante do mestre que o ama, né? Era o resgate que Jesus estava fazendo da melhor parte de Pedro naquele momento, que era o amor. E isso é muito interessante nessa passagem, e Emmanuel vai nos trazer essa reflexão, né, Queiroz? De como, o que é apacentar, porque o título da mensagem é justamente esse, apacentar. E o significado, né? Porque quando a gente pega uma palavra que não usualmente utilizamos, a gente dá um significado, muitas vezes, que pode ser um significado errado. Então, eu peguei aqui o dicionário na internet, né? E, curioso, o verbo apacentar, ele tem um sentido figurado que diz oferecer alimento espiritual, doutrinar, né? E interessante, sabe qual é o antônimo de apacentar? Desnutrir. Eu achei isso fantástico, achei isso interessante. Ou seja, Nutre minhas ovelhas. nutre minhas ovelhas, oferecendo a elas o alimento espiritual, a doutrinação que eu te dei. Aí, agora me deu uma coceirinha aqui. Eu estou ouvindo Jesus aqui na minha orelha agora. Queiroz, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Né? Porque é rico o que Jesus trouxe. A doutrinação, a palavra, a vivência, o seu enorme amor. E o que nós estamos fazendo disso tudo? Nesse sentido de retribuir esse amor, de mostrar-lhe não a competência definitiva, mas o interesse, a busca. Infelizmente, a maioria das religiões, ela fica naquele sentido de contemplação, né?
que afasta, que coloca um distanciamento. Mas o apacentar é abrir-se, é colocar de fato a necessidade à vista para que eu possa buscar na iniciativa do processo o alimento. O alimento não entra por si só, ele não se transubstancia de onde está para o nosso interior. Nós precisamos processá-lo, não é verdade? Nós precisamos colocá-lo num prato e trazê-lo à boca, para que, adentrando o corpo, ele possa, de fato, trazer a nutrição adequada. E aí, vamos lá, ao que Emmanuel nos traz, né? Significativo, ele começa a dizer, é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomendava medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Interessante. Que infelizmente a gente vê muitos irmãos, né, Melry, querendo enaltecer Jesus pelo flagelo, pela castração, pelo isolamento, pelo sacrifício. Eu creio que essas vertentes, elas são mais do ser em culpa que tenta redimir-se pelo processo infligitivo da dor. Mas não é isso que Jesus busca. Não é isso que Jesus quer. Em nenhum momento, até mesmo quando merecíamos mesmo o açoite, Jesus orou por nós. Jesus até chorou, sem dúvida ele chorou, pela falta de compreensão, pela falta de iniciativa nossa, pela nossa grosseria. Mas manteve-se firme e no último suspiro a gente sabe, foi uma oração ao Pai pedindo perdão por todos nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, repetindo o que Emmanuel falou, observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomendava medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Porque nada de imposição. a imposição não educa, a imposição não educa, não muda, né? Porque é incrível, né? Há mais de 2016 anos, o Cristo traz uma pedagogia da busca de que o ser possa se encontrar, nessa capacidade que o ser tem de trazer o seu melhor. Então, qualquer teoria, qualquer ideia que fosse de oprimir, de certa forma, trazer compulsoriamente, ou seja, que a pessoa se submeta, né, a determinadas regras, a determinadas disciplinas, sem que haja uma análise, um raciocínio lógico daquilo, não traz efeito. Uma compreensão, um entendimento, Isso. no sentido, inclusive, de fazer, de fato, a diferença. E até hoje, nenhum tipo de educação, nenhum tipo de teoria, ela é assimilada quando ela é Forçada, imposta. Nada pela imposição e pela dureza, ela adquire bons frutos. E nós estamos num momento justamente onde o melhor do que somos, porque a gente já vem no processo de evolução, precisa se mostrar. Não é à toa que nós estamos num momento de checkmate, né? Há as questões morais,
na necessidade em que a ética grita para que a gente possa observá-la. E por mais que a gente possa ter uma intenção ou uma inclinação para achar que o mundo está em desvario, na verdade nós estamos num momento crucial para que haja realmente uma libertação pelo entendimento. E jamais, jamais pela força. Até hoje, nada que foi pela força, ela se manteve. Ao contrário, ela traz afastamento, ela faz enfraquecimento, né? E revolta. A criatura revolta-se. Porque não é à toa que a busca da verdade liberta. Mas a verdade não feita à imagem e semelhança de seres errôneos, falidos e falíveis como nós. Porque a gente tem que dar esse diferencial. A verdade de que Jesus falou, nenhum de nós ainda é capaz de comportar. Por mais que a gente tenha um enriquecimento do que a terceira revelação nos traga, ainda está muito distante, sem dúvida, da verdade na sua plenificação de ser. Então, mais do que justo, mais do que óbvio, que Kardec, lucidamente, não se fez o Senhor da verdade. O Espiritismo não se mostra o Senhor da verdade, mas ele facilita. Ele traduz a respeito do que podemos comportar hoje todas as questões cruciais para o melhor caminhar, para o melhor entender, para que a gente possa, de fato, entrar no caminho amoroso que o Cristo revelou para todos nós. E é tão interessante, Queiroz, porque o Cristo nunca teve dúvidas no que Pedro seria. Por mais que Pedro apresentasse tendências, às vezes até rígidas, né? Até forte demais com relação... E teimoso que ele é, né? Questionador. Isso, com relação aos apóstolos, né? Então, o Cristo, quando ele encontra Pedro, logicamente, nós sabemos pelo grau de evolução do Cristo, ele ia na profundidade do ser espiritual, que era Pedro, né? E aí ele diz, vem que eu te farei não pescador de peixe, mas pescador de homens, e sobre ti construirei a minha igreja, né? E tu serás pedra, ou seja, fortaleza, né? Então, o Cristo, em momento nenhum, teve dúvidas que Pedro, embora pudesse trazer alguns equívocos, se perder em determinadas posições, querer às vezes ser melhor do que os outros discípulos, achar que os outros não conheciam tanto e até negá-lo, né? E aí, Cristo, quando vem nesse momento para fortalecer Pedro, ele vai pelo coração. E deixa uma das maiores mensagens, vamos dizer assim, positivas para Pedro, que ele fosse um alimentador das ovelhas do Cristo. Como Cristo disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderão, né? Então ele vai mostrar para Pedro que ele tem que tirar dele o melhor, levar dele para os outros o melhor, que era o amor. Se tu me amas, que esse amor que tu diz ter por mim, faz em serviço do outro, né? E aí ele continua falando, né? Pois é. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. É interessante que Emmanuel, praticamente nessas linhas curtas aí, ele está mostrando o caminhar da humanidade após o Cristo. Quando deveria internalizar a verdade do Espírito, que é o amor, mas desvirtuando essa realidade,
procurou disseminar o evangelho por essas vias, usando forca, usando chicote, enclausurando, castigando, impondo. E aqueles infelizes, né, sendo abandonados por serem Excluídos. considerados hereges, flagelando-os e transviando-os. E quantos inimigos fervorosos a cristandade terrena não adquiriu justamente por conta desses desvirtuamentos. Quanta dificuldade nós não criamos para que a árvore do Evangelho hoje pudesse estar mais disseminada, mais fortalecida no nosso planeta. Dificuldades criadas por nós, porque o caminho do Cristo, gente, é um caminho sem dificuldades. Por mais que as parábolas fizessem presentes nas circunstâncias do seu ensinamento naquela época, uma simples observação aos seus atos, à sua postura, ao seu modo de agir, ao seu pensamento, já era suficiente. É como Gandhi falou uma vez, que amava o Cristo dos cristãos, mas tinha medo dos cristãos. Aceitava o Cristo, mas renegava os cristãos, porque justamente foram os cristãos que escravizaram a nação indiana, né? Na época que Gandhi veio ali como um apacentador, com certeza enviado por Jesus, para fazer a libertação daquele povo, usando a não violência. E Gandhi disse que se todos os livros tivessem perdidos, a humanidade precisaria apenas para se erguer do Sermão da Montanha do Cristo. Em muitas circunstâncias, usamos, né, do que temos em mãos para o favorecimento pessoal, para a posse, para o aliciamento, né? Para o engrandecimento, para a aquisição de coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, que são as coisas fantásticas, que são as coisas necessárias e oportunas e verdadeiras, porque nós não somos essa matéria visível aos olhos. Nós somos a transcendência que no futuro será Cristo em cada um de nós. Diga-me. E é interessante, só esclarecendo a frase de Gandhi, ele diz assim: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. E até hoje, né? Porque essa frase é muito antiga. Até hoje, de fato, a maioria, inclusive no meio espírita, porque o movimento espírita ainda é um movimento, por muitos, cheio de ortodoxia, cheio de castrações, cheio de imposições, intolerância. Infelizmente a gente vê muito isso. Porque ainda estamos no processo, não é? Pois é, mas... De não ainda compreender a mensagem do Cristo. Mas também, Melry, não há desculpas. Sim. Porque o próprio Bezerra de Menezes, em 2010, a gente já está em 2016, com vias a 2017, ele teceu uma mensagem na época do Congresso Espírita Brasileiro, não me lembro se era o terceiro, parece que era o terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Ele diz uma frase que até hoje ressoa dele, né, nessa mensagem, na minha alma, é aquele momento em que ele diz que não há mais momentos, não há mais tempo, afinal, não há mais tempo para olharmos para trás, para perdermos
tempo com coisas menores. É ir para frente ou ir para frente. Porque o momento é de transição, o momento é de mudança, o momento é de separação de fato do joio do trigo. Nós já amadurecemos o suficiente em matéria material, né? Em sentidos materiais. O que precisamos agora é começar a amadurecer a base moral, que é a que Kardec fala, a educação que trará toda modificação da humanidade que vai, de fato, herdar a Terra. Então precisamos urgentemente começar esse processo de autopoliramento, de verificação interna das minhas dificuldades, das minhas dores e também dos meus potenciais latentes ou já em germinação, que precisam estar transmutando essas dificuldades, essas coisas menores, né, que nos faz ainda presos, que não nos deixa ainda alçar voos maiores. Apenas o conhecimento de si mesmo, né, a busca interior pela compreensão do ser é que vai fazer, é que vai mostrar esse diferencial. Não é a prática da caridade externa, não é o trabalho no centro espírita, o ouvir de palestra que vai fazer mudar a coisa, não. Isso tudo é uma consequência, mas o primordial é o processo interno, é a mudança íntima, para que quando Jesus chega nas orelhas de nós, com certeza ele já vem ressoando há muito tempo, fulano apacenta minhas ovelhas, fulano apacenta minhas ovelhas. Se ele diz 3 vezes a Pedro, já imaginou quantas vezes ele já deve ter dito isso para a gente? Tá dizendo. Repetindo e continua dizendo, e a gente ainda não caiu em si. É muito grave. A gente pensa que não, mas é muito grave. É. E é tão interessante, como você falou, Queiroz, ele vai buscando mostrar aqui justamente esse processo que a humanidade veio passando, né? De tantos equívocos, né? Onde os castigos, a imposição, a exclusão daqueles que ou você comunga da minha ideia. A gente olha isso aí e vê a Inquisição. Exatamente. Ou você é do meu grupo ou você é do mundo, né? E aí as separações das próprias religiões. E no final ele coloca nem lamentação nem desespero. Quantos estão presos ao Cristo pregado na cruz? Se esquecendo que esse mesmo Cristo, não é, ressurge, nos mostrando que a morte não existia. E mais vivo ainda pelas vias do Consolador. Exatamente. Pelas vias do Espiritismo. Que não é Pedro levando a agonia, o desespero, a lamentação, que ele estaria alimentando, porque esse paralelo que nós precisamos compreender, que a doutrina do Cristo é uma doutrina que consola, né? Que alimenta, que nutre o nosso ser espiritual. Para quê? Para que ele possa ter condições de estar completamente livre para trazer aquilo que é proposto, né? O Cristo nos mostra que nós somos capazes de construir, através do amor, algo muito maior do que, às vezes, preso a essas condições tão estreitas, tão pequenas da nossa condição humana, material, né? Que a gente só vê muitas vezes essa existência. E quando a gente se coloca como ser que estamos em conexão com o universo, né? com tanta beleza, e aí a gente vai saindo de todas essas questões de lamentação, de desespero, e começamos a ver a vida como um processo belo, com todas as dificuldades que ela possa ter. E aí ele continua falando, né, Queiroz? Então, diante disso, não leve Pedro, né? Não, que Pedro não levasse isso, não era isso que Jesus queria. E Emmanuel continua. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, isso equivale a dizer, irmãos,
sustenta os... Continue aí que o meu... Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Né? Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Isso. Utiliza as vias do amor, as vias da renovação. Né? Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. É aquela história, ninguém é juiz de ninguém. Não nos cabe julgar o ato de A ou B, mas isso é difícil. Porque se a gente observar, né, eu já comentei isso e volto a dizer, se a gente observar que o sentimento, a ideia, a base do que temos como justiça nos dias atuais, por mais que tenha havido evolução, por mais que a mensagem do Cristo esteja ecoando os nossos corações, mostrando um diferencial enorme, ainda é uma ideia, a justiça humana, balizada, centrada, edificada na vingança, no sentimento de desforra. Observemos. Quando a gente pensa em vingança, a gente está pedindo para que o outro seja punido. A gente não está querendo fazer com que o outro caia em si, enxergue seu erro e transforme-se, modifique-se, seja melhor. A gente quer ver o sofrimento, a gente quer ver o encarceramento, a gente quer ver aquela criatura longe, afastada de mim e da sociedade. Imaginemos se a lei de Deus fosse tal qual. Porque a justiça ela não pode prescindir da misericórdia. Ai de nós, se não fosse assim. Nós somos devedores de bilhões e bilhões ou até trilhões de reservas monetárias. Mas a misericórdia divina nos possibilita o quitar deste débito astronômico a conta-gotas. Se não fosse assim, a gente sucumbiria, a gente não resistiria e não haveria educação. Observemos isso. Se eu temo a insegurança que a nossa realidade hoje transmuta, demonstra, será que o regime carcerário hoje em dia, do jeito que o é e permanecendo da forma que está, vai trazer alguma mudança? Vai sensibilizar? Vai modificar? Para que aqueles que estão lá dentro voltem para a sociedade santificados, melhorados, humanizados? Prestemos atenção o que a gente vem construindo, edificando, sem utilizar essa base de sustentação do Cristo, no apacentar das ovelhas, no trazer ao outro a nutrição espiritual que refaz, que traz um diferencial na vida de qualquer um, uma reflexão nova, uma mudança, uma postura, uma revelação, né? Observemos. E ele continua dizendo, não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo, ou condená-lo, chicoteá-lo, né, com argumentos. Então isso é tão interessante porque nós temos uma tendência, Queiroz, pelo nosso orgulho, de sempre, quando alguém erra, a gente se colocar como melhor. E aí a gente julga
o outro. É verdade. Então, fazer essa análise. Diminuindo o outro, fazendo com que o outro se sinta humilhado, né? Humilhado. Então, é um exercício imenso e não fácil a gente poder se conter para não julgar ou criticar alguém por ter cometido algum erro. Primeiro, como disse o Cristo, numa das mais belas mensagens de compaixão também, né? Quando ele diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E nós temos uma tendência de crucificar as pessoas quando elas erram. Ou quando tem ideias diferentes da nossa. Ideia, sim, sim. Porque o erro é algo até mais grave. E nem sempre o é, mas basta o outro pensar diferente de nós para a gente querer justamente demonstrar que somos, entre aspas, superiores, que pensamos melhor, que somos mais evolvidos. E a gente sabe que vai ter, quando o Emmanuel coloca, não, que a gente não tem que desanimar perante a rebeldia das pessoas, quando a gente nos tivermos nessa posição de levar a mensagem, de fazer alguma ação benéfica, né, de auxílio, né? Se dentre essas pessoas tiver alguém que possa apresentar uma rebeldia, porque muitas vezes a gente é mal agradecido, né? A gente está fazendo aqui o melhor, mas a gente não sabe o que está naquele coração. A gente muitas vezes não sabe o que aquela pessoa já vivenciou na vida e a gente já vai condenando antes mesmo de ouvi-lo ou de chegar mais próximo. E conhecer a sua história. De conhecer, exatamente. E veja, nem condenes o erro, porque todo erro vai trazer uma lição. É aquela coisa, a gente muitas vezes vai precisar bater com a cabeça na parede para que a gente possa ter mais atenção no olhar, né? Isso eu estou dando um exemplo lógico. Na vida, muitas vezes nós vamos passar por equívocos, nós vamos cometer equívocos, mas tudo isso vai nos trazer uma grande lição, um aprendizado, né? E nós precisamos ajudar o outro sem que essa nossa ajuda humilhe ou nos coloque no lugar melhor, que a gente se sinta no lugar melhor. Como disse o Cristo na passagem da última ceia, né? Quando ele começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro começa a reclamar: não, Senhor, eu é que devo lavar os teus pés. E aí Jesus, mais uma vez trazendo aprendizado para Pedro, dizendo: eu estou aqui para servir, e quem não estiver nessa condição de servidor não pode me seguir. Né? Então, o servir é você estar pronto para doar, independente de como aquele outro que está recebendo vai reagir. Você vai estar fazendo a sua parte, né? Porque aí, Queiroz, ele vai trazer um outro ponto, amarrando, né? Emmanuel, ele faz umas engrenagens de interpretação para que a gente vá realmente compreendendo, desencadear do que o mestre diz. E aí ele diz: educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. O nosso objetivo é educar. Onde a gente estiver, nós somos educadores. E a forma, já que você lembrou dessa sequência, né, de Emmanuel, e a forma de educar é revelar-nos como trabalhador fiel. Exatamente. Porque o exemplo, ele arrasta. Uma ideia, um conselho, pode até ser ouvido, pode até ser refletido, mas o que verdadeiramente faz com que o outro modifique é o exemplo. Então, a melhor forma de educar é fazendo a nossa parte, é mostrando a nossa postura com a verdade que transcende, que não é nossa. É a verdade da espiritualidade, é a verdade da divindade, é a verdade de Jesus, né? E ele continua dizendo, aquela historinha que todos nós até já conhecemos: ser exigente para contigo mesmo.
e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Ou seja, para que a gente possa ser um trabalhador fiel para educar, a gente tem que estar naquele dia a dia ali, fazendo com que, como aquela formulazinha que Santo Agostinho fazia no dia a dia de sua vida, né? O que foi que eu fiz no dia de hoje? Como é que eu agi? Deixei de agir? Eita, errei, o que é que eu posso fazer para reverter esse erro? Como é que eu vou consertar? Isso aqui que foi de bom, eu posso melhorar? Então é aquele contato, aquela autoanálise sendo exigente para conosco mesmo. Porque a gente tem que aproveitar ao máximo a oportunidade da reencarnação presente. Sei lá quando é que a gente vai ter uma nova oportunidade dessa. E de que forma será? Então aproveitemos o máximo possível, né? Se plantares o bem, o tempo se incumbirá de germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Nós somos seres muito ansiosos. Nós queremos resultado para amanhã. Então, e a natureza não dá salto. Né? Isso. A educação, ele é uma constante, né? Então, acho que uma das grandes oportunidades de aprendizado da educação é no papel de pai e mãe, né? Ou cuidador, de alguém que tenha no seu lar alguém que você precisa educar, porque é uma das tarefas mais benditas e uma das mais difíceis. Então, quando a gente entende que a gente vai plantando sementes de educação, onde a gente esteja, nosso lar é o nosso primeiro objetivo. Se a gente não consegue no nosso lar, né, e nós vamos lá para fora achando que vamos conseguir, a gente pode até conseguir, mas precisamos entender essa plantação. Mas às vezes a gente quer o imediatismo, a gente já quer que nossos filhos compreendam tudo. Né? A gente já quer que o nosso companheiro ou a nossa companheira seja a pessoa mais compreensiva do mundo, a gente já quer que germine, que se desenvolva, que dê frutos, que floresça. E aí ele está dizendo, plantas o bem, faz o que teu coração compreende na essência, que aquilo ali é a melhor forma de educar. Busca, aperfeiçoa, né? E o tempo se incumbirá dessa germinação. Você precisa ser um semeador. Semeie. Palavras de compaixão, ações de afeto, de compreensão, de amor, de cuidado, né? Ou seja, siga os passos do Mestre. Fazer da forma com que Jesus fez para com todos nós, né? E ele continua dizendo, né? Ele testifica na frase seguinte: se plantares o bem, aliás, isso aí foi o que você leu, não é isso? Não analises destruindo. Não analises destruindo. Apontar o defeito também não é a solução. Né? A análise ela tem que ser feita sempre no sentido de mostrar o melhor. O melhor caminho. O melhor caminho, até a forma mais adequada e justa de se fazer. Se houve um equívoco, se houve um erro. Mas jamais apontando, jamais destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. E a gente tem N exemplos dessa natureza, né? N exemplos. Porque no momento em que eu faço uma análise de alguém ou de um fato, de uma circunstância, e eu vou com toda a minha força violenta, né, toda a minha agressividade destrutiva, eu posso estar causando no outro um dano que pode ser muito difícil de reparação. Marcas, né? E aí, como ele diz aqui, a pessoa que possa se apresentar na minha frente inexperiente, pode ser amanhã alguém que vai se desenvolver, vai ser um grande mentor. Então eu preciso entender, e é isso que eu acho extraordinário no Cristo, que ele olhava para todos, vendo o
potencial que nós temos. É feita aquela música de Padre Fábio, né, de Melo, né, que ele diz que o Cristo olhava para a gente e via sempre o melhor de nós, né? Exatamente. Via sempre o essencial. Enquanto a gente via um malfeitor, ele via o potencial divino. Isso. Enquanto a gente via a adúltera, ele via a mulher forte, né? Que poderia dar testemunho. E como a música de Tim Vanessa também diz, que ele enxergava anjos nas feras. Exatamente. Anjos nas E feras, isso é tão reportando a nós. Isso é tão importante, porque nós precisamos alimentar, e aí ele vai trazendo no final justamente isso que eu queria concluir. A boa parte. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Isso é tão importante, meus irmãos, nas relações conjugais, nas relações entre os filhos, de você alimentar a boa parte. Não é que você não analise com seu filho uma má tendência, um equívoco, um erro, mas é uma análise para que ele possa ver uma construção, um potencial de que ele possa identificar, que ele possa melhorar. É a gente poder dizer, alimentar, olha, eu acredito em você, isso aconteceu, talvez não foi adequado, vamos encontrar uma melhor forma, mas eu acredito em você, você pode conseguir. Né? Então, quando eu deposito essa energia de amor e compaixão e de força para o outro vai encontrar o seu próprio caminho. Então, alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Em detritos, em poeira, que vai embora, que some, que desaparece, e o Senhor da vinha é que fará o resto, não nós. Que texto lindo, né? Muito lindo. Como sempre, fantástico. Pense num programa, não é porque é a gente que faz, não, mas nós mesmos, quanto não estamos nos beneficiando toda quarta-feira aqui em família, não é isso mesmo? Verdade. Fazendo esse estudo com a espiritualidade e com vocês, a serviço do Cristo, aprendendo e buscando também pôr em prática tudo que a gente costuma, né, aqui aprender com a espiritualidade. Porque no momento, Queiroz, que nós falamos, lendo, a primeira a análise é a nossa. Se nós estamos realmente sendo esse instrumento de apacentar, não é? Então, nós... E a reflexão que vai nos trazendo e podendo compartilhar com vocês esse momento nos auxilia nesse entendimento do que o Cristo quer de nós. Exatamente, meus irmãos. Portanto, obrigado pela companhia de todos vocês e até quarta-feira que vem às 20 horas com mais um Página Aberta. Até lá. Boa noite a todos. Fiquemos na paz.